Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Que bom que você está aqui conectado com a gente. Eu tenho certeza que esse tempo tem sido muito edificante para a sua vida. E se você ainda não assistiu às outras mensagens dessa série, é só clicar aqui em nosso canal e nós temos várias playlists, várias temáticas que com certeza vão abençoar a tua vida. E hoje praticamente é o último encontro de adoração e reflexão do ano 2020. E falar dessa temática é muito importante. Afinal, todos nós temos algum medo. Mas através dessa série, não tenha medo. Por intermédio da sabedoria bíblica, você pode superá-lo. O que a palavra de Deus tem e pode nos dizer sobre como vencer os nossos medos. Hoje, em especial, falando sobre não ter medo diante das decepções do presente. Olhando para aqueles momentos da nossa vida que nos frustraram, decepcionaram, que nos deixaram abatidos, aquelas coisas que deveriam acontecer, que nós planejamos, mas que não aconteceram. É interessante, a palavra medo, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 3. Nesse contexto em que Adão e Eva, eles optam pelo rompimento, pelo distanciamento com o Deus Criador. E Deus vai ao encontro de Adão, mas Adão está escondido de Deus. E quando Deus o confronta, Adão simplesmente diz: porque tive medo, eu me escondi. O medo que nós sentimos, o medo, ele nos paralisa. É o medo que nos coloca dentro dos nossos esconderijos. E ele é decorrente dessa ruptura entre o Criador e a humanidade. E a partir desse momento, o sistema no qual estamos inseridos se tornou um sistema colapsado, quebrado, marcado pela dor, pelo sofrimento, em decorrência dessa queda. Nós temos medo, isso é fato. Porque vivemos com aquela sensação de que alguma coisa pode dar errado, de que alguma coisa pode acontecer com a gente, porque temos plena consciência de que fazemos parte de um mundo disforme e disfuncional. Então nós temos medo. Quem resumiu muito bem essa realidade foi o pastor Tim Keller num livro. O livro tem como título Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. E ele diz o seguinte: não importa quais cuidados tomemos, quão bem nos organizemos por uma boa vida, não importa quão duro nós trabalhemos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis, com amigos e família, e bem-sucedidos em nossa carreira, alguma coisa vai inevitavelmente dar errado. Veja, alguma coisa vai inevitavelmente dar errado. Por isso que nós temos medo. Nós temos medo de que alguma coisa dê errado na nossa vida. Nós temos medo da doença, nós temos medo das circunstâncias, nós temos medo das questões não administráveis, das questões incontroláveis ao redor de nós. Nós temos medo da morte, nós temos medo da violência, nós temos medo do desemprego, nós temos medo da crise econômica, nós temos medo do cenário incerto, nós temos medo de que algo aconteça com os nossos filhos. Nós estamos ladeados pelo medo, o medo que sabota a nossa mente, o nosso coração. Deus sabe que nós estamos inseridos no mundo, num contexto, num sistema em colapso, e que roubam a nossa fé, que estremecem as nossas estruturas. Deus sabe. É por causa disso que em vários momentos nas Escrituras, em vários momentos na Bíblia, Deus diz em alto e bom som: não tenham medo, não tenham medo. E por diversas vezes ele vai repetir isso: não tenham medo. Deus quer arrancar essa raiz de medo de dentro da nossa alma. E ele fez isso de uma maneira muito especial a um homem chamado Abrão, que depois teve o nome mudado para Abraão. E Deus chamou esse homem para que Abraão
protagonizasse esse grande plano de Deus em livrar a humanidade do medo. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e a sua esposa Sara e dá uma ordem para os dois. A ordem era para que eles rompessem com tudo aquilo que lhes era familiar. Então Deus disse para eles saírem da terra deles e irem para uma terra desconhecida. E Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Deus daria a ele uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Apesar de que Sara, esposa de Abraão, como muitos sabem, ela não podia ter filhos, era uma mulher estéril. E eles já eram avançados em idade nesse contexto. Mas Abraão, ele obedece a Deus, ele sai da sua terra e ele vai para uma terra desconhecida. E ele leva consigo o seu sobrinho Ló ali nesse momento. Mas o grande problema é que nesse capítulo 12, Abraão passa por um período de grande fome. Uma fome tão intensa que se alastrou pelo mundo. E ele busca refúgio, abrigo, ajuda no Egito. E lá no Egito, Abraão acaba caindo numa teia de mentiras. E ao invés de levar a bênção para as famílias de toda a terra, como Deus havia prometido a ele criou um problema lá no Egito. No capítulo 13, os servos de Abraão e os servos do seu sobrinho Ló, eles entram em rota de colisão. E eles começam algumas disputas porque ambos cresceram nessa trajetória rumo à terra desconhecida. E eles precisam se dividir. E Abraão concede para Ló o protagonismo, a prerrogativa de decidir para onde ele iria. E é interessante que o capítulo 13 de Gênesis diz que Ló escolhe a melhor terra, uma terra que se assemelhava ao jardim de Deus, fazendo aí uma referência ao jardim do Éden. E Abraão o deixa seguir para esse lugar e vai para uma terra desconhecida. No capítulo 14, esse mesmo sobrinho, Ló, se mete numa baita encrenca e ele é capturado por reis, por líderes tribais, de modo que Abraão precisa agora entrar numa guerra contra esses reis. E ele precisa brigar contra esses reis, ele precisa sujar suas mãos de sangue para libertar o seu sobrinho. E esse é o cenário em que Abraão está nesse momento. Deus pediu para Abraão sair da terra dele e ir para uma terra desconhecida, com uma promessa de que Deus faria de Abraão uma grande nação, um veículo de transformação mundial. Todas as famílias da terra seriam abençoadas não apenas por Abraão, mas pela descendência numerosa de Abraão. O que, por enquanto, não aconteceu, pelo contrário. Abraão continuava sem filhos, Sara continuava estéril. E ambos, provavelmente ali entre os seus 80, 90 anos. Abraão, com as suas mãos sujas de sangue, com medo da retaliação desses reis, amedrontado, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. E profundamente decepcionado, frustrado. Assim, talvez, como você, quem sabe você esteja dessa forma neste momento. Você, de repente, tinha grandes planos para 2020, grandes projetos. E de uma hora para outra, esses projetos foram por água abaixo, foram pulverizados, foram destruídos. E hoje você se encontra enfrentando problemas financeiros. Você tem lutado, de repente, para manter a sua saúde emocional. Você tem atravessado um momento difícil no seu casamento, na sua família, como nunca antes. E essa pandemia, ela não causou este problema. A pandemia, na realidade, ela agravou muitos problemas. Ela foi como um gatilho para que muitos problemas da nossa vida viessem à tona com força. E você se vê hoje, de repente, muito parecido com Abraão. Você ouviu tanta coisa que Deus poderia fazer na sua vida e através da sua vida. Você orou tanto por isso, você planejou tanto, você se submeteu tudo isso ao Senhor. Você pediu a bênção dele, em dezembro de 2019 para que entrasse 2020 e fosse um dos melhores anos da sua vida. E de repente você viu os seus sonhos morrerem. E hoje você de repente se encontra decepcionado. Mas aí o capítulo 15 começa exatamente assim.
Depois dessas coisas. Depois dessas coisas. E que bom que há esse trecho na história de Abraão. Depois dessas coisas. Porque é uma realidade na sua vida, na minha vida também. Todo deserto tem começo, meio e fim. E eu vou falar de novo para você. Todo deserto tem começo, meio e fim. Chega o momento do depois dessas coisas. E é isso que está acontecendo na vida de Abraão. O que há depois dessas coisas? Diz o texto. Depois dessas coisas, o Senhor veio até Abrão numa visão. O Senhor veio até Abrão numa visão. Você percebeu que Abraão não disse para Deus: Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou apavorado. Deus, eu não sei o que fazer. Ele não disse isso. Mas o texto diz que Deus veio até Abraão. Porque Deus, por mais que Abraão não tenha dito para ele o que se passava dentro do seu coração, os seus dramas, os seus medos, as suas decepções, as suas frustrações, aquilo que trazia angústia a ele, Deus sabia o que se passava na sua mente, no seu coração. E então Deus se move na sua direção, na direção de Abraão, porque Deus sabe como ele está. E assim como Deus se moveu na direção de Abraão, porque Deus conhecia os medos de Abraão, Deus se move também na sua direção. Mas aí você pode se perguntar, mas espera aí, onde Deus está nesse negócio? Onde Deus está se movendo na minha direção? E eu posso dizer para você que esse é exatamente o momento que Deus está se movendo na sua direção e falando diretamente a você, porque Deus sabe o que está se passando na sua vida. Ele não colocou você aqui neste momento conectado com a gente por acaso. Deus chamou você para se encontrar e participar desse encontro porque Ele sabia exatamente como está a situação da sua alma. Deus sabe o que tira a sua paz, Deus sabe os seus pensamentos, o que atormenta a sua mente, Deus conhece os seus sentimentos que vagueiam de repente por sua alma numa noite insone. Deus conhece, Deus sabe os seus medos. E é por isso que Ele conectou você aqui com a gente. Deus veio até Abraão, assim como Deus se move até nós, até você. E sabe o que Ele está dizendo para você? Meu filho, minha filha, eu conheço os seus medos. Ainda que você não tenha dito que de repente está decepcionado, que está frustrado, que nada na sua vida funciona, e que você de repente esperava um ano melhor, que você de repente não vê a hora que esse ano termine, embora você não tenha verbalizado de repente essas coisas. Como Ele disse a Abraão, Ele diz também para você: não tenha medo, não tenha medo. Deus diz: não tenha medo, Abraão. E nós podemos ver que no momento que Abraão mais precisava, no momento em que ele vivia uma situação crucial na sua vida, quando ele se percebia numa encruzilhada, numa trincheira, cercado pelo medo, pela angústia, pelas incertezas, Deus se aproxima dele e o chama pelo nome. E Deus está dizendo: Abraão, eu amo você, eu sei quem você é, eu sei o seu nome. Assim Ele faz conosco também. Deus sabe o seu nome, Deus sabe o que passa na sua vida, Ele sabe quem é você, Ele conhece você melhor até do que as pessoas que moram com você. Deus conhece você melhor do que você mesmo. E por conhecer você, assim como Ele conhecia Abraão, Ele diz: não tenha medo, não tenha medo. É uma ordem, é um imperativo, é a ordem que dissipa todas as angústias e os medos que possam estar dentro do nosso coração. É a voz de Deus Todo-Poderoso que criou o mundo a partir do nada, falando profundamente na sua alma: não tenha medo. Mas por qual razão, por qual motivo Deus diz isso? Primeiro, não tenha medo, porque eu sou o seu protetor. Não tenha medo, Abraão.
eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu escudo. É o que Deus está dizendo para ele, é o que Deus está dizendo para você. Perceba, eu não fui o seu escudo, eu não serei o seu escudo. Deus diz, eu sou o seu escudo. É uma declaração que afirma a presença constante de Deus na minha vida, na sua vida, nos protegendo de todos os perigos. Eu sou o seu escudo. E parece que esse é o padrão da Bíblia, para que eu e você vençamos os nossos medos. Na Bíblia, coragem ou a vitória sobre o medo não tem a ver com as minhas potencialidades, não tem a ver com os meus investimentos, não tem a ver com o meu network, com os meus relacionamentos, não tem a ver com a minha inteligência, não tem a ver com a minha força, não tem nada a ver comigo. Nas Escrituras, na palavra de Deus, a vitória sobre o medo ou coragem tem a ver com a certeza no coração de que o Deus Todo-Poderoso é o meu protetor hoje, agora, neste momento. É baseado nessa certeza, nessa convicção, que eu tenho força para enfrentar e superar os meus medos. Por exemplo, Salmo 46, que diz, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio, sempre presente na adversidade. Por isso, olha só, por isso não teremos medo. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. É um auxílio para agora, é uma proteção para já, para esse momento. Não é para amanhã, não foi para ontem, é para hoje. E a partir disso o salmista diz, não teremos medo. Outro salmo bem conhecido diz exatamente a mesma coisa. E caminha com o mesmo padrão para enfrentar o medo. Ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei medo de perigo algum, pois tu estás comigo. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando Deus diz para Abraão, eu sou o seu escudo, eu sou o seu protetor, Deus está dando o maior argumento de todos para que Abraão não tenha medo. Porque o medo de Abraão, assim como o meu medo, o seu medo, eles emergem da nossa sensação de que nós estamos à mercê dos perigos, de que existem coisas na nossa vida que nós não podemos controlar. Essa pandemia, ela cravou essa certeza na mente de todas as pessoas. Por mais que nós trabalhemos, por mais que nós sejamos avançados tecnologicamente, por mais que a humanidade cresça, evolua, não adianta. Todos os ídolos do nosso mundo estão demonstrando que os seus pés, na realidade, são pés de barro. Não adianta a humanidade confiar em poder tecnológico, em poder político, em poder financeiro, porque tudo isso tem uma estrutura porosa. E o nosso medo frutifica nesse solo, no solo da insegurança. E nós ficamos com medo. Por isso que Deus está dizendo para Abraão, e esses salmos confirmando que nós venceremos o nosso medo, a nossa sensação de insegurança, a partir do momento que nós depositamos toda a nossa confiança no Deus que nos protege hoje. Agora eu pergunto para você, você acha que Abraão foi protegido de todas as coisas? Porque Deus está dizendo, eu sou o seu escudo. E você fala, então, se Deus é o meu escudo, se Deus é o meu escudo, eu não posso sofrer. O que vai me atingir, o que eu posso enfrentar de adverso? Mas se vocês acompanharem toda a história de Abraão, vocês vão perceber que Abraão sofreu. E parece que Deus não o protegeu de todas as coisas. Então, como nós conseguimos compatibilizar, como nós conseguimos reproduzir, estabelecer essa relação entre o Deus que me protege e as situações que acontecem na minha vida? Se Deus é o nosso protetor, como que a gente resolve esse dilema?
nós vamos ver 6 afirmações baseadas na história de Abraão, que diz respeito a ter Deus como nosso protetor. O que Deus está dizendo quando ele declara: eu sou o seu escudo. A primeira afirmação significa que nada pode tocar você, exceto aquilo que Deus permite. Nada pode tocar você, exceto aquilo que Deus permite. Ter o Deus Todo-Poderoso como seu escudo não impede você de passar por momentos difíceis. Não! Ter Deus como seu escudo garante para você que nada pode atingir você, tocar você, exceto aquilo que Deus permite. Porque muitas vezes Deus permite que sejamos feridos no campo de batalha. Segunda afirmação, significa que não existe situação difícil na sua vida que não passe primeiro pelo filtro do amor de Deus. Deus protege você, mas existem coisas na sua vida que acontecem com você, mas que na verdade a ferida que Deus está permitindo é uma outra maneira de Deus protegê-lo. Porque existem feridas que curam. Existem situações difíceis na nossa vida que vão corroborar para o nosso bem. A palavra de Deus diz isso. E nós confiamos na palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então existem coisas na nossa vida que nos atingem de cheio, porque Deus está querendo nos moldar, nos forjar, às vezes, na fornalha da aflição. Outra afirmação significa que qualquer coisa ruim que acontece com você também faz parte da proteção de Deus. Como eu disse, Deus permite porque Ele ama você, Deus permite porque Ele sabe que à medida que você enfrentar algumas coisas, passar por alguns desertos, você será matriculado na escola do Espírito Santo de Deus, a fim de que você cresça, amadureça espiritualmente nesse contexto. Então Deus está protegendo você. É como aquele cirurgião que precisa causar dor ali, fazer uma ferida, uma incisão, um corte, a fim de curar, a fim de extirpar o mal que há no seu corpo. E muitas vezes Deus, o médico da nossa alma, está nos ferindo, sim, permitindo que nós sejamos feridos, a fim de extirpar, arrancar alguns males que existem dentro de nós. Mas também significa que nada vai atingir você que impeça Deus de cumprir o plano dele em sua vida. Quando Deus diz que protege você, Ele protege a sua caminhada. Ele está dizendo que o destino que Ele estabeleceu para você, você vai chegar lá, custe o que custar, nada vai impedir, nada vai interromper o mover de Deus na sua história, para que você atinja os objetivos que Deus já estabeleceu para a sua vida. Nada pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Nada, nenhuma força humana, nenhuma força espiritual, nenhuma contingência da vida, nenhuma pandemia, nenhuma crise. Nada disso é mais forte do que o braço poderoso de Deus segurando na sua mão, te conduzindo pelo meio do deserto, para que você chegue finalmente no lugar que Ele preparou para você, depois dessas coisas. E a última afirmação sobre ter Deus como nosso escudo é que ter Deus como nosso protetor significa que você nunca vai batalhar sozinho, porque Ele vai lutar com você e por você. Isso não significa que você não vai ter luta, porque se Deus é o nosso escudo, escudo pressupõe uma batalha. Ninguém coloca um escudo no braço para ir para uma colônia de férias. Ninguém coloca um escudo no braço para passear no parque, para fazer a viagem dos sonhos. Quando a Bíblia diz que Deus é o escudo, a Bíblia está nos mostrando que Deus vai levar a gente para o meio da guerra, para o meio da batalha. Mas a certeza que nós temos aqui é que no meio desse deserto, no meio dessa batalha, no meio das nossas lutas, no meio das nossas decepções,
Ele promete estar conosco. E é isso que faz toda a diferença na nossa luta contra o medo, no contexto que nós estamos vivendo. Deus não fica à porta do deserto, impedindo que você entre no deserto, não. Deus fica à porta do deserto, convidando você para uma jornada com Ele, no meio daquele deserto. E quando você, de repente, não aguentar mais caminhar para aquele deserto, pode ter certeza absoluta que Deus vai carregar você. Deus está cuidando de você porque Ele te ama, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus. Deus é o nosso escudo. Não porque Ele nos protege o tempo todo de todas as coisas, mas porque Ele promete que no meio da nossa dor, Ele se manifestará com a presença doce e eterna dEle, de uma maneira muito especial. Em alguns momentos da nossa vida, você pode de repente estar vivendo um momento de profunda decepção, desgosto, frustração. E você diz, mas pastor, como assim? Eu estou vivendo essa crise, o meu casamento está desse jeito. Eu estou vendo meus filhos tão distantes de Deus. A minha vida, pastor, virou de pernas para o ar. E eu estou atravessando esse deserto terrível. Saiba que muitas vezes a proteção de Deus significa passar por um vale de lágrimas. Sim, mas saiba que nesse vale de lágrimas, Deus está atravessando com você. O que acontece agora no coração de Abraão depois de tudo isso? Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha o conflito na vida de Abraão. Deus prometeu coisas grandes para ele, mas agora ele se vê sem a concretização das promessas de Deus. Ele está abatido. Sara continua estéril. Ele não tem filhos, está dando tudo errado. Ele está abrindo o seu coração para Deus. Ele está expondo ali a dor da sua alma e colocando tudo isso diante de Deus. As frustrações do seu coração. E isso me lembra o livro de Brennan Manning, O Impostor que Vive em Mim. Ele diz que quando a tragédia acontece e não conseguimos ouvir nada além do som da agonia, quando a coragem foge pela janela e o mundo parece ser um lugar hostil, nenhuma palavra, por mais sincera que seja, é suficiente para proporcionar qualquer conforto ou consolo. Esse momento de Abraão, ele é muito pedagógico. Porque Abraão, ele é chamado de pai da fé. Mas a fé do pai da fé foi gerada no ventre da decepção. Foi forjada na fornalha da aflição também. E nós, muitas vezes, vamos passar momentos como o de Abraão em nossa jornada de fé. Mas são experiências profundas que vão contribuir para o nosso crescimento, como aconteceu com Abraão, o pai da fé. Então essas dúvidas, essa sua decepção, esse seu coração inconsolável, ele é bem-vindo diante de Deus. Deus acolhe, mas Deus acolhe para transformá-lo. Deus acolhe para restaurá-lo. Deus acolhe para mudar a sua mentalidade orientada pelo medo, para a mentalidade orientada pela esperança e pela confiança. E é o que ele faz com Abraão. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus já havia falado isso no capítulo 12. Deus afirmou isso no capítulo 13. O que Deus está fazendo aqui é exatamente confirmar tudo aquilo que ele já tinha falado para Abraão. Abraão, tudo que eu disse para você é verdade. Eu não me esqueci das minhas promessas. Eu sou fiel àquilo que eu disse, àquilo que eu prometi. Abraão, confia na minha palavra. Eu vou cumpri-la, porque eu sou fiel. Deus está dizendo isso a Abraão. É o que Deus está fazendo para Abraão neste momento. Eu sou o seu protetor, Abraão. Mas eu não sou apenas o seu protetor.
Eu sou fiel para cumprir todas as coisas que eu prometi na sua vida. Eu vou protegê-lo de modo que você veja as minhas promessas se concretizando na sua vida. O fato de você não perceber Deus agindo de maneira clara na sua vida não significa que Ele não esteja se movendo na história. Porque Deus, Ele não enterra suas promessas. Deus as planta. E no momento certo, as promessas que Deus fez para a sua vida, seja as quais forem, as muitas promessas de Deus para a sua vida, na palavra dEle, todas as promessas que Ele fez de sustentar você, de abençoar você, à medida que você se rende a Ele, vão acontecer. A promessa de renovar você, de sustentar você, de prover para você, de acompanhar você nesse deserto. Todas essas coisas, todas as promessas dEle, um dia frutificarão na história. Porque Deus não enterra suas promessas, Deus as planta. Confie nas promessas de Deus, confie na palavra de Deus, Ele é fiel. Confiar na palavra de Deus é como colocar uma âncora lá no fundo do mar em dias de tempestade. Essa âncora, ela não vai impedir que você atravesse um mar turbulento, um mar em fúria. Mas essa âncora, ela vai mantê-la firme no meio de uma tempestade. Confie na palavra de Deus. Você vai vencer os seus medos, a sua decepção, a partir do momento que você confiar toda a sua vida a Deus. E eu pergunto a você, aonde você tem lançado a âncora da sua vida neste momento? Nos seus investimentos financeiros? Na sua profissão? No seu prazer? Na família? No seu emprego? Nós estamos o tempo todo ancorando a embarcação da nossa existência, da nossa vida, em alguma coisa. Embora todas as coisas sejam boas, todas essas coisas que eu citei aqui, sejam os investimentos financeiros, a profissão, o prazer, família, embora todas essas coisas sejam boas, todas essas coisas são passageiras e circunstanciais. Ou nós viveremos com medo de naufragar. Porque embora nós amemos tudo isso, nós sabemos que é algo frágil, passageiro, circunstancial. E a única maneira de você obter vitória sobre o seu medo, a única maneira é lançando, é fincando a sua âncora no fundo do mar, em terra firme, naquilo que não é passageiro, naquilo que não é circunstancial. E a partir do momento que você descer a sua âncora mais profundamente e alcançar ali o fundo do mar e fincar ali a sua âncora, pode ter certeza que você vai se manter firme no meio das piores tempestades e você não será abalado. E não existe outra coisa em ninguém no qual você pode lançar e fincar a sua âncora, a não ser Deus. Desça a sua âncora mais profundamente neste momento. Confie a sua vida a Deus. Confie a sua vida a Deus. Foi isso que Abraão fez. O texto encerra assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão, ele desceu a sua âncora. Mais profundamente, ele cravou a sua âncora no fundo do mar, ele creu no Senhor. E crer na Bíblia não significa apenas um assentimento intelectual, convicções na mente. Crer nas Escrituras tem a ver com confiar a sua vida ao Senhor. Abraão confiou a vida dele ao Senhor. E Abraão confiou na providência do Senhor. Abraão confiou na salvação do Senhor. Abraão, ele confiou nas promessas de Deus. Abraão confiou no amor de Deus. E Abraão desceu a âncora da sua vida mais profundamente. E eu te convido a descer a sua âncora também. Esse versículo do Antigo Testamento é um dos versículos mais citados no Novo Testamento.
Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, Tiago capítulo 2. Paulo especificamente usa muito esse termo. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão confiou sua vida ao Senhor e a partir deste momento Deus colocou na conta dele a sua justiça. Deus declarou Abraão justo. Mais para frente no texto Deus vai fazer um pacto com Abraão. Deus sela o amor dele por Abraão, porque Abraão confiou a vida dele ao Senhor. E Paulo diz que assim como Deus creditou e imputou a justiça dele a Abraão e passou a considerar Abraão um homem justo, perdoado, assim também acontece comigo e com você. Quando nós confiamos a nossa vida a Jesus, quando nós cremos em Jesus, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, a justiça de Cristo é creditada em nossa conta, é imputada a nós. E Deus passa a nos chamar e a nos considerar e se relacionar conosco como homens e mulheres justos. E a partir do momento que a justiça de Cristo é colocada em nossa conta, nós somos perdoados por Deus, nós somos recebidos na família de Deus, toda a nossa dívida diante de Deus é paga, é quitada. E a partir do momento que você confia a sua vida a Jesus e você crê que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, Deus olha para você e diz, você é justo, eu te declaro justo. Mas Tiago diz no capítulo 2 da sua carta, que a justiça acreditada a Abraão gerou também uma justiça praticada. A grande tese de Tiago é que a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu dizer, eu creio em Jesus, eu rendi minha vida a Jesus, se isso não muda nada na minha vida. Tiago diz, Abraão não foi justificado por fé somente, mas por obras, porque a justiça acreditada, ela gera também a justiça aplicada, manifesta em atitudes. E foi dessa forma que Abraão levou a bênção de Deus para todas as famílias da terra. Não apenas sendo declarado justo, mas vivendo como justo no mundo que Deus criou. Igualmente nós, Tiago diz, quando nós somos declarados justos diante de Deus, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para manifestar no mundo, na cidade, na família, no escritório, os sinais visíveis, claros, do reino de justiça de Cristo. Porque é dessa forma, sendo declarados justos e vivendo a justiça de Deus nas nossas atitudes, buscando a justiça de Deus na cidade, é que todas as famílias da terra serão abençoadas. Não tenha medo, porque Deus está realizando uma obra na sua vida. E para que Ele realize uma grande obra através da sua vida, confie no Senhor. Ele é o seu protetor. Confie no Senhor. Ele é fiel. Não tenha medo. Vamos orar, queridos. Pai querido, estamos diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe os temores, as ansiedades que temos. O Senhor sabe das frustrações que passamos, as decepções. Mas nós queremos agora, ó Pai, finalizando este ano, olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé, e olhando, Senhor, refletindo nessa história de Abraão, onde o Senhor veio ao seu encontro para trazer clareza, encher o coração de fé de Abraão, Senhor, e agora o Senhor também nos enche de fé o nosso coração, pois o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso protetor. Pai querido, nós queremos avançar na confiança plena de que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós não temos como saber o que será de nós amanhã, mas nós temos a convicção de que estamos sendo cuidados, agraciados, protegidos por Ti, para que possamos cumprir com a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor,
por este momento tão especial de reflexão na Tua Palavra. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sua família, neste fim de ano 2020 e neste 2021 que se inicia logo mais, daqui a alguns dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Um feliz ano novo. Um grande abraço.